Recebo o pão de Deus, partido por amor, seu corpo lá na cruz, completo me tornou, o sangue lembrarei, que derramou em dor, um novo fim comprou a todo pecador. Aleluia, me lembrarei da aliança. Aleluia, da cruz não esquecerei. Em fé vou prosseguir, com humildade andar, a Cristo vou seguir, com Ele me tornar. Aleluia, me lembrarei da aliança. Aleluia, da cruz não me esquecerei. Se eu me perder no caminhar, se sua graça eu negar, me lembre tudo pago está. Aleluia, que eu sempre me lembre. Aleluia! Tu és bom, tu és bom, tu és bom. Teu nome é santo, teu nome é bom. Tu és tão, tão bom pra mim. Tu és tão, tão bom pra mim. Eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti. Tu és tão, tão bom pra mim. Tu és tão, tão bom pra mim. Eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti. Tu és bom, Tu és tão, tão bom pra mim. Tu és tão, tão bom pra mim. Eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti. Tão alto como o céu está e tão profundo como o mar, assim é o teu amor por mim. Até tua face eu contemplar, até meu tempo terminar, me lembre que há mais por mim. aleluia, 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 que sempre me
Graça e paz a todos, amém. Feliz em ter você comigo nesse dia glorioso, nosso último culto do ano, nossa última celebração a esse Deus vivo que habita dentro de nós. E como uma palavra de abertura, eu queria citar aqui Salmos 121, que diz o seguinte: levanta os olhos para os montes, será que é de lá que vem a minha força? Não, a minha força vem do Eterno, que fez o céu, a terra e as montanhas. Ele não deixará que você tropece. Seu guardião nunca dorme, jamais. O guardião de Israel nem sequer cochila. O Eterno é seu guardião. Ao seu lado ele dará proteção. Nada pode fazer mal a você, diz a palavra. Nem o sol, nem a lua. O Eterno guarda você de todo o mal. Ele protege a sua vida. Ele o protege quando você sai e quando você volta. Guarda você agora e o guardará para sempre. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome com essa palavra, Senhor. Nós engrandecemos o teu santo nome. Sabemos que o Senhor é glorioso. Só o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque aprove o Senhor enviar o seu Filho Jesus a nós. Ele veio e morreu, se entregou pelos nossos pecados. E hoje, graças à ressurreição, graças ao envio do Espírito Santo do Senhor, a nós podemos clamar a Ti, Abba, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor desde o começo deste ano até agora nos guardou, Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Somos gratos a Ti por tudo que tens feito em nosso meio. Amém, amém e amém. Queridos, vamos para o nosso momento de generosidade. Generosidade, nosso momento de dízimos e ofertas. Eu queria trazer para você um texto que está em 1 Timóteo 6, do 3 em diante, onde o título na Bíblia, se você for olhar, é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6, 3 em diante, diz o seguinte: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, ou seja, segundo a reverência, segundo o respeito, segundo a fidelidade a Deus, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca das palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade, o evangelho é fonte de lucro. Queridos, no 9 ele ainda fala assim: e os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. E o 10 diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem, ou seja, a palavra cobiçar aqui é esticar-se a fim de tocar ou agarrar alguma coisa, alcançar ou desejar algo muito violentamente, entregar-se ao amor ao dinheiro. Então o que Paulo está falando é o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem, por tentar agarrar a todo custo esse dinheiro, eles desviaram-se da fé e se atormentaram como muitos sofrimentos. Queridos, o que eu quero trazer aqui para você é o que Paulo fala para Timóteo: o seguinte: existiam muitas pessoas na época que estavam fazendo do evangelho uma fonte de renda, e graças a Deus não é assim comigo e com você nessa igreja local Resgate. Graças a Deus hoje nós aprendemos de uma forma clara o poder da palavra, o poder libertador da palavra. E o que me chamou a atenção disso aqui é o amor ao dinheiro que Paulo cita aqui. Então, peraí, Sérgio, eu não posso ter dinheiro? Eu não posso ser uma pessoa próspera? Claro que sim, mas você não pode colocar o teu coração no dinheiro. É isso que Paulo tenta avisar Timóteo nessa situação. Pessoas com a cobiça maior que a fé em Cristo Jesus não têm sucesso nenhum.
Eu gosto muito de Mateus 6 porque ele fala uma comparação, e o único Deus que ele chama, o único Senhor que ele fala que não tem como agradar a Deus e um outro Senhor é Mamon, o dinheiro, o Deus do dinheiro, ou seja, o governo dessa terra. Então o que eu quero dizer para você aqui é que não tem como eu caminhar com Deus em primeiro lugar, mas daqui a pouco retroceder e achar que o dinheiro é em primeiro lugar. Eu queria trazer uma realidade da parte de Deus aqui, e ter dinheiro é muito bom, mas não pode ser o nosso Senhor. Deixa eu dar um exemplo para você. Você já conheceu pessoas que talvez no caminhar, elas se sentem felizes, prazerosas pelo que têm? E quando falta alguma coisa, elas parecem alvoroçadas, loucas? Você já percebeu alguém que é nítido, é estampado em sua cara, que ela só está bem quando ela está bem financeiramente? Quando ela tem dinheiro? Eu conheço pessoas no meu círculo de amizades que são assim, que só se sentem felizes, só se sentem poderosas, capazes de fazer algo, se abrem as suas contas pela manhã e vem o extrato positivo da conta, e aí elas se alegram com isso. Queridos, assim não pode ser comigo e com você. O dinheiro é muito bom, mas ele não pode ser o nosso Senhor. Ele não pode ser o nosso Senhor. Queridos, pessoas andam pelo que vem na conta. Pessoas andam pelo que se tem, colocam a sua firmeza, a sua segurança num Deus dessa terra, o dinheiro. Queridos, ter dinheiro é muito bom, e eu gosto de ter dinheiro. Só que ele nunca na minha vida vai ser o meu Senhor. Ele nunca na minha vida vai ser o meu Senhor. O dinheiro, ele está para nos servir, queridos. Esse é um princípio muito violento. Esse é um princípio muito violento. Por isso que Mateus 6:33 fala: buscar em primeiro o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas, elas correrão, elas serão alcançadas, elas irão te alcançar. Buscar em primeiro o reino de Deus e a justiça, e as outras coisas serão acrescentadas a mim e a você. A palavra de Deus diz que todas as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. O que eu aprendo aqui é que as bênçãos de Deus precisam nos seguir. Quando Deus for o nosso Senhor, quando Deus for o nosso Senhor, nós não corremos atrás das bênçãos, mas são as bênçãos que correm atrás de nós. Mas quando o dinheiro for o meu Senhor, eu corro atrás de bênção. Queridos, o que eu quero deixar para você nesse momento de generosidade, nosso último culto do ano, é que, graças a Deus, eu e você temos sido generosos no que nós temos semeado nessa casa. E eu, nesse momento, nessa reflexão de senhorio, ou Deus, ou o dinheiro, eu quero que você entenda que Deus é o nosso Senhor. Ele está conosco em todo o tempo. E nesse momento agora, aparecendo o link aqui embaixo dos dados da nossa conta, eu gostaria que você fizesse com alegria, com amor, com zelo, a sua oferta nessa casa. Amém? Glória a Deus. Se você fez esse momento, feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado porque nós cremos que só o Senhor é Deus na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nós não andamos pelo que vemos, nós somos pessoas que caminham por fé. Obrigado, Deus, porque nessa casa nós somos pessoas generosas. Deus, obrigado a cada um que ofertou, que dizimou nesse tempo, Senhor. Muito obrigado, Deus. Eu declaro, Senhor, as comportas dos céus abertas sobre a vida de cada um. Eu declaro as bênçãos transbordando as nossas vidas, transbordando as nossas casas. Aquele que precisa de uma porta de esperança, uma porta de oportunidade, eu declaro agora, Deus, o Senhor agindo em nosso meio. Diz a palavra de Deus: agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Não existe ninguém. E nesse momento agora nós declaramos, Senhor, toca cada um que me escuta agora, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nos dê capacidade dos céus para administrar esses recursos, Senhor, para que nós possamos ser servos bons e fiéis na Tua casa, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém, queridos. Vamos à nossa palavra. Eu queria falar com vocês um pouco hoje sobre a estabilidade em Cristo. Na minha última mensagem nós falamos sobre a instabilidade do sistema, sobre o perigo de confiar no sistema do mundo, que é um sistema falido, é um sistema sem condições reais de trazer a alegria para a nossa vida. Vimos também o perigo de andar na reserva com Deus, pois quando acaba o combustível, acabamos aceitando qualquer coisa que vem pela frente, e isso não é bom, pois quando não se tem nada, qualquer coisa serve.
E isso é um prejuízo enorme para mim e para você. Na última mensagem também vimos o perigo de andar no extremo, na extremidade. Nós vimos que a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Então existe um perigo entre andar na margem entre luz e trevas. E hoje eu quero trazer para vocês uma palavra de contraponto, dizendo que existe uma real estabilidade em Cristo. Amém? Então o texto hoje que eu quero ler com você é 2 Coríntios 10, do 1 em diante. Nosso título dessa mensagem é a estabilidade em Cristo. Todos comigo? 2 Coríntios 10, 1 em diante diz o seguinte: eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo a vocês que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois embora vivamos como homens, Paulo fala, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos. Paulo falando, destruímos argumentos, ou seja, toda a razão humana que vai contra a fé cristã. Paulo fala, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Queridos, precisamos ter disciplina para não pensar como o mundo pensa e seguir a liderança do Espírito Santo em nossas vidas, o governo do Espírito. Você já provavelmente ouviu muitas vezes alguém falar sobre o governo do Espírito sobre nós. E é isso que nós precisamos entender, que existe uma liderança através do Espírito Santo de Deus, e esse é o governo do Espírito para mim e para a sua vida. Caminhar na estabilidade de Cristo, queridos, é crescer nele, e é esquecer a autopiedade. Deixa eu dar um exemplo para você de autopiedade. Você já falou mal de você mesmo para você? Você já teve um dia mal que você falou, eu não presto para nada, hoje eu não estou legal, hoje eu não vou render nada. Então, até que isso se torne uma verdade na sua vida, isso é autopiedade. E isso é que nós precisamos esquecer. Isso não pode estar no nosso vocabulário. A autopiedade não faz parte de nós como cristãos. Não faz mais parte da minha e da sua vida ficar, ó céus, ó terra, que vida, que noite. Não faz mais parte da minha e da sua vida, queridos. Nós precisamos esquecer essa autopiedade. Nós precisamos estar estáveis em Cristo. E pega essa chave, queridos. Estar estável em Cristo é todos os dias, como um soldado em um exército, marchar com a palavra de Deus. Isso é estar estável em Cristo. Isso é estar estável em Cristo. É todos os dias, como um soldado em um exército, marchando com a palavra do Senhor. Sabe, é pegar uma palavra e é caminhar com ela, é pensar nela, é ruminar ela dia após dia, tornando ela aceitável para a nossa alma, fazendo dela uma verdade para a nossa mente. Assim que eu e você somos, nós somos do exército de Cristo. Nós precisamos pegar uma palavra dia após dia e ficar meditando nela, pensando nela, até que ela se torne uma verdade para a nossa alma, para a nossa mente. Queridos, semana passada eu estava com alguns irmãos conversando e eu falei para eles algumas coisas. Tem palavras que eu declaro para mim mesmo todos os dias. Todos os dias eu, Sérgio, preciso declarar a palavra para mim, para que quando vem o dia mau eu possa sair fortalecido dele. E eu falava com os irmãos, olha, existem algumas palavras que eu declaro sobre a minha vida, para que eu mais não me esqueça. E uma delas foi, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. É uma das palavras que eu tenho falado para mim constantemente. Sérgio, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você não pertence mais, você não é mais pertencente. Você não é mais pertencente da morte. Você não está mais debaixo do domínio da morte e da lei. Você está debaixo do domínio do Espírito e da vida.
Isso tem feito uma mudança enorme na minha forma de pensar e de transitar no meu dia a dia. E eu quero que você entenda que assim como um soldado, eu e você precisamos todos os dias caminhar com a palavra de Deus. Eu tenho falado isso e não apenas uma vez, eu não me canso de falar isso, que se alinharmos os nossos pensamentos com a palavra de Deus, 80% do que nós sofremos de problemas, nós não sofreríamos, por estar debaixo de uma palavra certa, por estar amparados, por estar ancorados em uma palavra de Deus. Fazemos negócios que fazemos sem consultar o Espírito Santo, entramos em portas sem consultar o Espírito Santo, entramos em relacionamentos sem consultar o Espírito Santo. Mas quando tudo vai mal, nós vamos até Ele, parecendo que Ele é um fast food, algo rápido. Senhor, agora eu preciso de você, me ajuda. Queridos, não é assim, Senhor, não é assim. Paulo em 1 Coríntios 2:6 em diante nos diz o seguinte, olha que algo tremendo diz aqui, 1 Coríntios 2:6 em diante. Entretanto, Paulo falando, falamos de sabedoria entre os maduros. Quem crê que é maduro, levanta a mão onde você está e diga assim, amém, eu sou maduro. Amém, é isso mesmo. Então, entretanto, Paulo falando, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada, ou seja, pelo governo dessa terra, que estão sendo reduzidos a nada, a pó. Nós não falamos disso, não dessa sabedoria. Pelo contrário, ele diz, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, no qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu, pois se tivessem entendido, diz a palavra, que não teriam crucificado o Senhor da glória, Jesus Cristo. Todavia, como está escrito, e preste atenção nisso, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Ele fala da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, e diga glória a Deus por isso. Você não recebeu o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos. Eu recebi o Espírito de Deus, procedente de Deus, para que, Sérgio? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parece loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas no 15 diz o seguinte, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, eu e você, porém, temos a mente de Cristo. Uau, que texto, amados. Nós precisamos pensar como Cristo pensa. O que Paulo fala aqui é que não temos como viver uma vida de governo sobre essa terra, ainda tendo pensamentos humanos ilimitados. Não cabe mais para mim e para a sua vida isso. Ele nos aponta novamente a lembrarmos que temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo conosco, e Ele nos faz governar sobre esse mundo, sobre o sistema do mundo. Ele fala sobre a citação de Isaías 64, que diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam.
Paulo fala o seguinte, mas depois ele fala um mas. Ou seja, tudo isso era no passado. Isaías citou isso. Que ninguém, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, não caiu na mente humana. Mas aí Paulo diz, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Você está comigo? Já está aí dentro. Só basta consultar. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Como eu acesso isso, Sérgio? Renovando todos os dias a minha mente. Romanos 12:2 diz o seguinte: não amoldem ao padrão desse mundo. É um texto muito conhecido. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Ou seja, eu experimento e eu comprovo qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentar. A King James, versão 1961, fala algo muito, muito bacana. Ela falou o seguinte: e não sede conformados com este mundo. Não se conformem com este mundo. E depois ele diz assim: mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual é. Queridos, existe uma experiência em Deus que eu e você precisamos viver. A Bíblia, a Mensagem, é a tradução mais fantástica que eu achei até então, que diz o seguinte: não se ajustem demais à cultura. Queridos, fala de um governo da terra. Não se ajustem demais com a cultura, a ponto de não poderem mais pensar. Olha o que diz a palavra de Deus. Não se moldem a essa cultura terrena, a ponto de não conseguir mais pensar como Cristo pensa. Ele falou o seguinte: em vez disso, concentrem-se a atenção em Deus. Ou seja, voltem a sua mente ao Cristo. Vocês serão mudados de dentro para fora, diz a palavra. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante desta terra, que sempre os arrasta para baixo ao nível de imaturidade. Olha que palavra! Diferente da cultura da terra, dominante dessa terra, que sempre menospreza eu e você, que sempre nos arrasta para baixo a um nível de imaturidade. A palavra diz que Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Queridos, o que eu entendo com isso é o que? Se queremos ser, e se queremos ter o que Deus diz que podemos ter, e anote essa chave, por favor. Se queremos ter o que Deus diz que podemos ter, precisamos aprender a pensar como Deus pensa. Se eu quero ter o que Deus tem, eu preciso aprender a pensar como Ele pensa. Não tem como acessar as verdades dele se eu não estiver alinhado com Ele. Precisamos parar de ficar sentados numa plateia da vida, se lamentando como alguém que não sabe quem é Deus. Queridos, nós precisamos parar de ficar somente assistindo a vida dos outros. Eu e você não fomos chamados para sentar em uma plateia vendo a vida dos outros, ver Deus escrever a história dos outros. Não, eu e você precisamos levantar dessa plateia e começar a ser roteiristas, escrever as nossas próprias histórias com Deus. Querido, saia da plateia, começa a viver uma intimidade com o Abba. Eu e você não fomos chamados para ser apenas espectadores da história dos outros. Nossa, que pessoa bacana, que história legal, olha como Deus toca a vida dele, como Deus usa a vida dele. Não, eu e você precisamos ter as nossas próprias experiências com o Senhor. Amém? Queridos, existe uma história a ser escrita por cada um que me assiste nesse exato momento. Você que me assiste agora, existe uma história que você precisa escrever com Deus. Queridos, Deus nos fez únicos. Existe uma única impressão digital para cada ser humano dessa terra. Deus nos fez únicos, sem cópia nenhuma, queridos. E esse mesmo Deus que nos fez únicos tem uma história única para cada um de nós. Eu e você precisamos parar de sair. Nós precisamos sair da plateia e começar a ser os roteiristas da nossa história. Uma das minhas orações pela manhã é: Senhor, não deixa a minha casa de fora daquilo que o Senhor tem para fazer nessa geração. Eu não quero ser aqueles que ouviram falar. Eu quero ser um daqueles que batem no peito e dizem: eu fiz parte dessa história.
Queridos, nós estamos construindo uma história como igreja nessa cidade de Blumenau. Você faz parte dessa história. Você precisa sair da plateia e escrever essa história conosco. Você faz parte dessa história. Queridos, a falta de caminhar com Deus me faz acreditar em qualquer coisa que dizem por aí a meu respeito. E isso não é bom. Queridos, não existe desfrutar de bênçãos da parte de Deus sem conhecer a palavra deles, queridos. Não tem como. Não tem como. Tempo gera relacionamento. Tempo com Ele gera relacionamento. Mas Sérgio, eu tenho tempo com Deus. Todos os domingos eu vou para a igreja. É sério mesmo? Uma vez por semana? 1h30? Um domingo, 1h30 por semana. Queridos, eu fiz essa conta em casa e eu me assustei. Eu percebi que se eu sou alguém domingueiro, que venho para o culto no domingo e fico apenas com essa palavra do domingo, em um ano, o meu tempo com Deus é de 0,9%. Menos de 1% eu gasto com Deus. Se eu sou alguém que venho só no domingo, se eu não sou alguém que busca a palavra constantemente, queridos, aí eu não passo de um religioso. Me desculpa a sinceridade, mas essa palavra ela mexeu comigo. E eu tenho certeza que vai mexer com você também. Eu e você não podemos ser religiosos de um domingo num banco sentados. Eu e você precisamos começar a escrever a nossa própria história com Deus. Queridos, assim como todos os dias o inimigo vem nos acusar, e ele vem, tá? E ele vem. Assim como ele vem todos os dias nos acusar, todos os dias nós precisamos renovar a nossa mente na palavra de Deus, para não cairmos em nenhuma cilada que ele tem contra a gente. Precisamos parar de nos alimentar, queridos, com uma fé de segunda mão. O que é a fé de segunda mão, Sérgio? É você estar alimentado por uma pessoa, por uma segunda pessoa. É talvez você estar respaldado nas palavras que você recebe domingo após domingo. Isso é uma fé de segunda mão, e não tem nada contra isso. Isso é bom para despertar. Mas você não pode viver com uma fé de segunda mão. Viver por uma fé de segunda mão é uma vida perigosa, queridos. Precisamos parar de nos alimentar com uma fé de segunda mão. Não podemos viver apenas pelo que escutamos no domingo na igreja, queridos, mas precisamos imergir na comunhão com o Espírito Santo e na sua palavra. Viver apenas pela fé de segunda mão, que chamam, é perigoso. Certa feita, pessoas andavam fazendo isso e se deram mal. Olha o que diz comigo Atos 19, 13 em diante. Diz o seguinte: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega. Fé de segunda mão. A fé que um homem pregava: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. E os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Cefá, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno respondeu. Um dia o espírito se indignou. Um dia o espírito maligno falou: pera um pouquinho, vocês estão achando que vocês são muita coisa? Vocês não conhecem nada. Vocês estão atrás da fé de uma pessoa. A Bíblia diz que um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês quem são? E então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando com tanta violência, com tamanha violência, que eles fugiram da casa, nus e feridos. Irmãos, eu vejo aqui claramente alguém que tentou entrar na fé de outra pessoa e se deu mal. Queridos, há perigo em caminhar em uma fé de segunda mão. Você precisa ter as suas próprias experiências com Deus, a sua própria comunhão com Deus. Amados, como igreja, nós estamos entendendo que estamos entrando em um novo tempo. Estamos entrando em um novo tempo de caminhar. Nós estamos entrando em um novo tempo de relacionamento, em um novo tempo de desfrutar, em um novo tempo de aprender mais e mais do Senhor. Tempo de comunhão como nunca antes. Tempo de abrir os olhos, tempo de saltar palavras reveladas em nossas Bíblias ao lermos ela. É um tempo novo, um novo ciclo. Tempo de governo sobre essa terra, tempo
tempo de governar sobre as nossas casas, sobre os nossos negócios, tempo de governar sobre os nossos empregos, tempo de termos as nossas próprias experiências com Deus. Todos os dias, o que eu escolho? Todos os dias, o que eu e você escolhemos? Eu escolho entrar na lata de lixo com o diabo ou me lembrar de quem eu sou em Cristo Jesus? Quem eu escolho? Todos os dias eu tenho a oportunidade de saber quem eu escolho. E eu preciso pensar em palavras de vida a meu respeito e não de morte. Queridos, se eu for para a autopiedade, eu entro na lata de lixo com o diabo. Todos os dias eu preciso declarar palavras de vida a meu respeito. Sabe aquela expressão, Deus está no controle? Eu, Sérgio, acho isso uma mentira. O controle é nosso. Deus está no controle dessa situação. Mentira. O controle está conosco. Todos os dias eu tenho o controle de dizer convicções da parte de Deus a meu respeito, e não me curvar ao que Satanás e ao que o mundo diz sobre mim. O que Deus precisava fazer por nós, Ele fez. Ele deu o seu Filho, Ele deu o seu melhor. Nele temos, quem tem o Filho tem a vida, diz a palavra. Nele nós temos tudo. Então eu preciso mergulhar nele para saber as verdades dele sobre mim. Todos comigo? Então a verdade é uma pessoa, queridos. A verdade liberta. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade te faz livre. Queridos, a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Mas muitos ainda andam prisioneiros com a cela aberta. Prisioneiros com a cela aberta. Queridos, a liberdade nos fez livres, mas para sair da cela da condenação, eu preciso me posicionar e entender que agora eu sou livre. Eu preciso ter a atitude de levantar. Precisamos andar livres dos sistemas. Precisamos andar livres da condenação do inimigo. Queridos, nós precisamos nos firmar na estabilidade de Cristo Jesus. Ele conquistou tudo para nós. Sou passivo ou sou ativo? Eu olho para a história de Jesus e do paralítico no tanque há 38 anos e vejo que Jesus não falou, olha, vem cá que eu vou te ajudar a ir até o tanque. Não. Todos no padrão do mundo tentariam fazer isso, pegar aquela pessoa, aquele paralítico e levar até no tanque. Mas Jesus não disse isso. Ele, porém, disse, levanta-se, pegue a sua maca e ande. E essa é a palavra para nós nesse último culto do ano. Levante-se, acorde, desperte, marche, avance, conquiste. Existe algo novo para o ano de 2022. Existe algo muito mais sublime, muito maior do que você já viveu até aqui. Tudo que você já viveu até aqui foi muito bom, mas já passou. Existe algo novo para nós em 2022 e será extraordinário. Todos comigo? Amém? Queridos, renovar a mente é preciso. Renovar a mente é preciso, queridos. Efésios 4:22 diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, diz, a serem renovados no modo que pensam, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Queridos, o que me alimenta vai determinar como eu vivo. Renovar a mente todos os dias é preciso. Queridos, o que me alimenta determina o que eu vivo. Deixa eu dar um exemplo para você. Se eu estiver com fome agora e eu pegar algo para comer, a fome vai passar. Eu comerei algo agora e vai passar. E assim também é no mundo. Se eu comer as coisas do mundo, eu vou ser guiado pelas coisas do mundo. Mas se eu comer as coisas de Deus, comer é uma analogia, amém? Se eu me alimentar das coisas de Deus, eu serei guiado pelo Espírito. Se eu me alimentar pelas coisas do mundo, eu serei guiado pelo governo desse mundo. Então eu preciso me alimentar do Espírito. Eu preciso me alimentar da palavra. Atitude é preciso, buscar é preciso, queridos. Precisamos deixar o Espírito Santo moldar a nossa vida, a palavra de Deus. Que decidamos hoje pensar coisas do alto, ser moldados à palavra de Deus. Eu anotei algo semana passada que mexeu comigo. Eu anotei algo que
que diz o seguinte: eu preciso ser audacioso nas minhas orações. Queridos, e a pergunta que eu faço para você agora, e responda para você mesmo, é: se alguém escutasse as suas orações hoje, será que ela iria ser impactada pelo que você está orando? Queridos, se essa pessoa não se impactar por aquilo que você está orando, existe alguma coisa errada. Querido, nós precisamos aprender a orar orações audaciosas. Chega de orações de autopiedade. Nós precisamos orar as coisas pertencentes a um governo do Espírito. Nós somos o bom exército de Cristo Jesus. Queridos, eu não quero pensar como o mundo pensa. Eu tenho a mente de Cristo sobre mim. Enquanto dentro de nós não existir uma definição correta de qual reino pertencemos, qualquer definição que o sistema me der já me basta. Não se compare com o seu próximo, querido. Isso é uma das maiores ciladas do mundo. Não se compare com a pessoa do seu lado, muito menos com o sistema do mundo. Isso é demoníaco, isso é caminhar para a destruição. Não se compare com o próximo. Seja parecido com Jesus. Seja parecido com Jesus. Quando somos parecidos com Jesus e o medo vier bater a nossa porta, você vai poder abrir e falar: podes ir embora, o meu coração, a minha mente já está cheia de Cristo. Não terá espaço para o medo, você já estará cheio dele. Mas só seremos cheios quando abrirmos o nosso coração, queridos, para as verdades de Deus. A minha caminhada de fé, eu gosto de dizer que está ligada a me esvaziar do que eu não sou, para me encher de quem realmente Deus falou que eu sou. É Deus dizendo: deixa o meu espírito falar ao teu espírito quem você é. Eu gosto de citar Jeremias 29, e eu não canso de falar. Diz: eu que conheço os seus planos, eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, planos de fazer prosperar, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, diz o Senhor, virão orar a mim e eu os ouvirei. Quando me procurarem, me acharão, e quando me procurarem de todo o coração. Vocês me procurarão e me acharão. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei, serei encontrado por vocês. Queridos, o que supre o vazio existencial de um homem não é ter sucesso no mundo, mas se tornar quem Deus te chamou para ser. Queridos, não são tapinhas nas suas costas, não são prêmios, não são aprovações de homens, mas a aprovação do próprio Deus a meu e a teu respeito. Queridos, vozes exteriores não podem influenciar mais, porque Deus já definiu quem eu sou nele. É um absurdo isso, mas muitas vezes palavras contrárias ditas por homens têm muito mais peso do que as verdades de Deus para mim e para você. É um absurdo isso, mas muitas vezes nós damos muito mais valor a palavras ditas contrárias por homens do que as verdades de Deus a meu e ao teu respeito, do que as promessas de um pai para o seu filho. Queridos, eu e você precisamos estar cheios deles, para ser estáveis em Cristo, cheios da presença de Deus. Queridos, para terminar, o padrão do mundo nos traz uma falsa sensação de saciedade, de estar cheio, de estar satisfeito. Você já percebeu alguém que beliscou antes do almoço, antes de uma janta? Ela fez um belisco. Vamos pegar um almoço de domingo, e não tem aquele petisco antes da carne, da maionese, tem aquele petisquinho, aquela linguicinha, e as pessoas comem aquilo, e quando você vai sentar na mesa para almoçar, você diz: nossa, eu já estou cheio. E aí você não come nada, mas aí chega 2 horas da tarde e você está completamente vazio de novo. A pessoa não almoça direito e nem janta direito, porque come qualquer besteira antes. E isso dá uma falsa sensação de estar saciado, uma falsa sensação de saciedade, de estar satisfeito. Queridos, o problema de nos alimentarmos do que não nos alimenta é estar cheios.
mas vazia ao mesmo tempo. O problema de nos alimentar com o que não nos alimenta é achar que estamos satisfeitos, quando apenas estamos sendo enganados por um período de tempo. Isso é o que o mundo faz. Ele nos alimenta por um período de tempo, nos dá uma falsa sensação de saciedade, mas daqui a pouco estamos vazios novamente. Nós precisamos então cuidar com isso. Temos uma falsa sensação de estarmos cheios, quando na verdade ainda permanecemos vazios. E assim não pode ser a nossa vida com Deus. Se não nos preenchermos com as verdades contidas nele, o mundo vai preencher esse vazio, com essa falsa sensação de nos alimentar. Se não nos deixarmos ser preenchidos com as verdades do Senhor, as mentiras do mundo vão preencher esse espaço. E a minha pergunta para finalizar é essa: do que eu tenho me alimentado? Com a instabilidade do sistema ou com a estabilidade em Cristo Jesus? Amém? Você recebe essa palavra? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo maravilhoso. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse ano que passou, Pai. Nós, como Igreja Resgate, nós somos gratos a cada um, Senhor, que esteve conosco nesse ano. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. A nossa oração é de gratidão por um ano. Por um ano que termina, e já uma gratidão pelo ano que se inicia. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um, Senhor, que esteve aqui conosco. Senhor, nós declaramos os teus anjos acampados ao redor de cada um, guardando, Senhor, a saída, Senhor, a permanência, a volta de cada um, Pai. Nós declaramos, Senhor, aquele que irá pegar férias, que irá viajar, Senhor, os teus anjos acampados ao redor, guardando a vida de cada um. Senhor, nós declaramos uma palavra, Senhor, de cancelamento, de anulação sobre cada dardo inflamado de Satanás, cada seta maligna, cada laço do passarinheiro. Nós declaramos anulado agora em nome de Cristo Jesus. Nós declaramos que nós somos aqueles que estamos guardados debaixo das tuas asas, envolvidos em ti, revestidos de Cristo Jesus, lavados com o sangue do Cordeiro. E nós declaramos anulado todo laço, todo dardo forjado, para a honra e glória do teu santo nome, Deus. Nós declaramos, Pai, que nós somos filhos amados. Nós somos filhos amados, Pai. Muito obrigado. Obrigado por esse ano que termina. Obrigado pelo ano que se inicia. Obrigado pela vida de cada um, Pai. Obrigado, Deus. Porque em meio, Senhor, a tempestades do mundo, o Senhor nos guardou em meio a todas elas. A voz do Senhor permaneceu muito maior do que a voz do mundo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus. Senhor, eu quero declarar também, Pai, assim como diz Salmos 33:20, a nossa esperança está no Senhor. O Senhor é o nosso auxílio e a nossa proteção. Senhor, eu declaro saúde, Senhor, vida plena, Senhor, sobre a vida de cada um que precisa, Pai, em nome de Cristo Jesus. Senhor, seja colunas, nervos, diabetes, Pai, em nome de Cristo Jesus, vista, fertilidade, Senhor, eu declaro, Senhor, assim como a tua palavra diz que certamente sobre o Senhor estavam todas as enfermidades, que o Senhor levou sobre si todas elas, levou todas as nossas doenças. Nós declaramos que nós somos sarados, saúde plena nós temos em ti, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Senhor, nós declaramos também, Senhor, o ministério do Espírito Santo fluindo através de nós, Pai. Nesse ano que se inicia de 22, nós declaramos o ministério do Espírito Santo fluindo através de nós. Assim como diz a tua palavra, não será o ministério do Espírito Santo ainda muito mais glorioso. Nós declaramos que o ano de 2022 será o ano do ministério do Espírito Santo fluir sobre a igreja Resgate, Pai, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Senhor, eu declaro também ousadia, Senhor, em nossas orações, Pai. Como assim a tua palavra diz, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e ela será aberta, Senhor. Eu declaro, Senhor, ousadia em nossas orações.
Senhor, eu declaro também para o ano de 2022, Senhor, uma grande colheita sobre essa casa, sobre esse ministério, sobre Blumenau e região, Pai. Eu declaro em nome de Cristo Jesus, como assim o Senhor diz, eu lhes digo, abram os olhos e vejam, os campos estão maduros e prontos para a colheita. Nós tornamos isso uma verdade para o ano de 2022, sobre essa igreja, Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado. Louvor, honra e glória pertencem a Ti, Senhor. Amém, amém e amém. Queridos, um extraordinário final de ano para você. Que seja um tempo de celebração com a sua casa, de relembrar tudo o que o Senhor fez por nós. Por mais que possa ter sido difícil este ano, você respira hoje, é pela graça dEle. Você acordou hoje, é pela misericórdia dEle. Você me escuta esse dia de hoje, é porque Ele uma vez mais deu a você e a mim o fôlego de vida. Queridos, permaneçam abençoados. Perdido em pecado, teu amor me encontrou, e a tua luz rompeu a escuridão, abriu os meus olhos, me deu seu perdão, e pra sempre livre sou. Comigo está tua alegria. Oh, meu coração vai